paz do Messias. A palavra de hoje é a queda da Babilônia. Babilônia significa cidade dos deuses ou portal dos deuses, a grande confusão. Isaías capítulo 13, versículo do 1 ao 23. Oráculo acerca da Babilônia. Oráculo acerca da Babilônia. O qual viu Isaías, filho de Amós, Alcaia, uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz pelas e acenai-lhes com a mão, para que entre pelas portas dos nobres. Eu te dei olhos aos meus consagrados. Chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes semelhantes a de um grande povo. A voz do rebuliço dos reinos e das nações já congregados. O Pai dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu. O Pai é o instrumento da sua indignação para destruir toda aquela terra. Chorai, pois, o dia do Criador está perto, virá de Todo-Poderoso como a assolação. Pelo que todas as mãos de tribulação, o coração de todos os homens já desanimará. Ficarão assombrados e serão dominados por dores e ais. Se angustiarão como por oriente. Cada um se espantará como o seu próximo, e o seu rosto serão rostos flamejantes. Vinde o dia do Criador, vem, honrando com furor e a ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruição do meio dela, os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por sua maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos cruéis. Farei que um homem seja mais raro do que o outro, puro, mais escasso do que o ouro de Ofim. Por isso farei estremecer os céus, terra, e moverás do seu lugar, por causa do furor do Criador dos exércitos. O dia da sua ardente ira, cada um será como a corça que foge, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for apanhado será transpassado, todo o que for apanhado cairá a espada, e as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violentadas. Vinde, eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, tampouco deslizarão o ouro, e os seus arcos despedaçarão, e a jovem e os jovens, eles não terão misericórdia do fruto do ventre, e o seu olho não poupará as crianças. Babilônia, o enfeite dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando o Pai as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. O árabe não amará ali a sua tenda, nem os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. E as feras dos desertos porém repousos ali, e a sua casa se encherão de chacais. Ali habitarão as corujas, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas gritarão umas às outras. Os seus palácios vazios, como também os chacais. Mas os seus palácios luxuosos bem perto está o seu templo.
e os seus dias não se prolongarão. Esse é Isaías capítulo 13, versículo do 1 ao 22. Isaías 46, versículo do 1 ao 13, fala dos ídolos da Babilônia, como tem em todas as denominações. Babilônia, como eu já disse, cidade do Deus ou portais do Deus, ou a grande confusão, não só na cidade, mas como dentro das igrejas, plantado dentro da igreja, esse sistema babilônico, confusão, ou cidade dos deuses, portais dos deuses. Isaías 46, versículo do 1 ao 13. Bel, ou Babel, Bel, portal, a torre de Babel. Se escurecer Nebo, se abaixa, e seus ídolos são postos sobre animais, sobre as bestas, e as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Eles juntamente se encurvam e se abatem, não podem livrar-se da carga da sua alma. Entra em cativeiro, não podem livrar-se da carga a sua alma, ou a minha alma. Versículo 3. Houve o caso de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Vós que sustentei desde o ventre, elevei desde o nascimento até a vossa velhice, e eu serei o mesmo. E ainda até a vossa idade avançada, eu vos carregarei. Eu vos fiz e vos levarei, eu vos trarei, eu vos guardarei. A quem me farei semelhantes? E quem me igualareis? A quem me compareceis? Para que jamais seja semelhantes, gastam o ouro da bolsa e pensam a prata nas balanças, e pesam as pratas nas balanças. Assalariam os olíveis, e eles faz os deuses diante dele, e se postram, e se inclinam sobre ombros e tornam, e levam e expõem no seu lugar, e até do lugar não se movem. Se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, e ninguém livra da sua tribulação. Lembra-vos disso, considerai, trazer a memória, e, ó rebelde, livra-os das coisas pesadas em antiguidade. Eu sou o Criador, e não há outro. Eu sou o Criador, e não há outro semelhante a mim. Eu anunciarei o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo ao meu propósito, subsistirá, e eu farei toda a minha vontade. Do Oriente chamo a ave de rapina, e de um país distante o homem do meu conselho. O que eu disse, eu o cumprirei. Formei o plano e eu executarei. Ouvi-o duros de coração. O que estás longe da retidão. São pessoas que não aceitam a palavra, são pessoas que não querem a verdade. São duros de coração, rejeita a Cristo ou rejeita a ordenança do Criador quando ele diz para não adorar deuses. E estão fazendo o próprio homem ou a própria mulher de deuses. Outro dia tinha um culto de ação de graças, a pastora. Fizeram da pastora um bezerro de ouro, como eles fizeram. Fizeram com o bezerro de ouro no deserto, quando Moisés estava descendo do monte, estava lá, um bezerro de ouro. E as pessoas fazem do homem ou da mulher um bezerro ou uma bezerra de ouro, um objeto de idolatria. Versículo 3. Faço chegar a minha retidão, e ele não está longe, e a minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel o meu resplendor. Em Isaías capítulo 47 fala da queda da Babilônia. Desce e assenta no pós, e a virgem filha Babilônia, assenta-te no chão, e em trono, a filha dos caldeus, nunca mais será chamadas mimosa e delicadas. Torna ao moedor e moe a farinha, descobre a cabeça,
Descansa os pés, descobre as pernas e atravessa os rios. A tua nudez será descoberta, e será vista a tua vergonha. Tomarei vinganças e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Criador dos Exércitos, Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus. Nunca mais serei chamada Senhora dos Reinos. Muitos me enraiveci contra o meu povo e tornei profano a minha herança. Entreguei-as nas tuas mãos e não usaste com eles a misericórdia. Até sobre os velhos fizeste muito pesados o teu jugo. Disse eu serei, Senhora, para sempre. Até agora não levaste a sério esta coisa, nem te lembrareis do fim delas. Agora, pois, ouve isso. Tu que delas os prazeres que habitais segura, que dizeis no teu coração, eu sou, ou fora de mim não há outro. Não ficareis viúva, não conhecerei perda dos filhos. Ambas essas coisas virão sobre ti um momento no monte no mesmo dia. Perda dos filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multiplicação das suas feitiçarias e da abundância dos seus muitos encantamentos. Confiaste na sua maldade, disse, ninguém me pode ver, e a tua sabedoria no teu conhecimento. Isso te fez desviar. Quando disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra, sobre ti virá o mal, e não saberás livrar-te dele. Por encantamento, destruição tal cairá sobre ti, que não poderás afastar, virá sobre ti de repente, tão tempestuoso desolação, que não a poderão conhecer continuamente com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fungaste desde a tua juventude, ao ver o poder e tirar proveito. Ou tu podes inspirar o temor? Cansaste-te da multidão dos teus conselhos, levaste-se agora aos altreiros, que contemplaram aos outros que, nas suas novas, prodígios o que há de vir sobre ti. Certamente são como retolho, e o fogo queimarás, não pode livrar-se do poder das chamas, não é braseiro com que se aquece, nem fogo puro que diante dele se assentem. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua juventude. Andarão vagueando cada um pelo seu caminho, ninguém se te salvará. Apocalipse capítulo 17, versículo do 1 ao 18. A mulher montada numa besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e me disse, vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, Babilônia, a grande confusão. E aqui no Apocalipse capítulo 17 tem uma explicação de quem é essa mulher, de quem é essa cidade e quem são essas nações, povos, nações e línguas. Dentro das igrejas foi trazido o sistema babilônico, a grande confusão, hoje chamada de sistema religioso, uma confusão onde uma pessoa prega o evangelho, a outra pessoa distorce, onde uma pessoa prega a cruz, a outra pessoa prega a sombra da cruz, onde uma pessoa prega sobre o amor do Criador e a outras pessoas pregam sobre a condenação. Onde o Pai prega sobre a salvação e as pessoas pregam a condenação. Onde as pessoas apresentam o falso Messias e outras pessoas apresentam o verdadeiro Messias, que é toda a palavra, toda a Sagrada Escrituras. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada na besta, vermelha, que estava cheia de nomes,
de blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher a mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominação, blasfêmias, como muitos pastores estão dentro das igrejas fazendo, né? Adorando e louvando, exaltando, glorificando Mamon. Cheio de abominações, imundície da sua prostituição. Prostituição na Sagrada Escritura, muitos textos, quando fala de prostituição, está falando de idolatria a deuses ou a homens. Como as pessoas estão fazendo do seu pastor um bezerro de ouro, da sua pastora um bezerro de ouro. Isso é prostituição. Estão se prostituindo com deuses, ou com homens, ou com mulheres, adorando pessoas ao invés de adorar o Criador. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Não é só da Babilônia, como foi para Nabucodonosor, não. Não é só da Torre de Babel, como foi Nimrod, como Nimrod construiu não só a Torre de Babel, como também a cidade de Nínive, onde as pessoas eram cruéis, onde as pessoas se matavam uns aos outros. Por isso que o profeta Jonas não quis pegar na cidade de Nínive. Então não é nessa que está falando da grande confusão aplicada dentro das igrejas e fora da igreja. Não é só dentro da igreja, é dentro e fora da igreja. Porque os pastores estão dentro e fora da igreja fazendo essa aplicação babilônica, essa confusão por tais cidade dos deuses ou a grande confusão. Vinde, a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas do Messias. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, no versículo 6, a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos inocentes. Você pode perceber que esse dinheiro no bolso dos pastores está cheio de sangue. Quando eles não pregam a reta justiça, não pregam a palavra, então eles derramam o sangue das pessoas. As pessoas se perdem nos seus pecados. E o sangue delas estão se derramando em vão. Então a mão desses homens estão cheias de sangue. Esse sistema babilônico é aplicado dentro e fora da igreja. Versículo 8. E a besta que viste era, e já não é, subirá do abismo, e a ira da sua destruição os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admiraram, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Aqui é necessário mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentadas. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, e o outro não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, o 8º rei, pertence às 7, e vi a sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora. Não está dizendo que vai ser rei, vai ser receber autoridade como rei. Está falando de um governo monarco. Receberão autoridade como rei. Não está dizendo que vai ser rei. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis. Por 1 hora com a besta. Este tem o mesmo propósito e integrarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Criador dos Salvadores dos Salvadores e Rei dos Reis. E vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que viste, aonde se assentam a prostituta, são
povos, multidões, nação e línguas. Versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que viste, aonde se assenta a prostituta, a idolatria dentro da igreja, todos os lugares, o sistema babilônico é uma confusão, portal dos deuses ou cidade do Deus, conhecido como a grande confusão. São povos, multidões, nação e língua. Multidões, nações no plural. E línguas no plural. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada nua. Comerão as suas carnes e as queimarão no fogo. Pois o Pai depois no coração que realizasse o propósito dele, concordando dar a besta e o poder de reinar, até que se cumpra as palavras do Criador. A mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. E aqui vem a palavra e o tema do versículo. A queda da Babilônica, capítulo 18, versículo 1 e 2, e continua. Versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor, e ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônica, e se tornou morada de demônios, guarida de todo o espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Todo o espírito de imundo, como eu falei, estão colocando dentro das igrejas, e um deles é Mamon. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza, materiais ou cobiça. Na maioria das vezes, é personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica, mamon, que significa literalmente dinheiro. Dinheiro. Como o ser mamon pode representar tanto o pecado da ganância ou avareza. É por isso que muitos desses pastores são avarentos. Eles não querem dar alimento para as pessoas, colocam dinheiro no bolso deles. O amor deles é a mamão, é o dinheiro, não é as pessoas. Por isso que muitos deles são avarentos. E quanto a também, é considerado um dos 7 príncipes do inferno. A sua aparência é normalmente relacionada a um grande saco de moeda de ouro. Ele é deformado. Saco de moeda subornam os humanos para obter a sua alma. É isso que os homens estão vendendo, as suas almas a Mamon. Para você ser servo de Mamon, você tem que fazer rituais. Você tem que servir a Mamon, não só com dinheiro, para você obter riqueza dele, favores dele. Então eles subornam os humanos para obter o quê? As suas almas. A espécie do pássaro, né, é semelhante ao abutre, porém com dentes capazes de estraçalhar as almas humanas que compra. De modo que significa também tem Belial. Belial sendo um templo que significa sem valor, o homem cruel e idólatra, ímpio. Belial também é conhecido como o demônio da arrogância e da loucura da mitologia cristã, porque é dentro das igrejas que estão aplicando isso. É dentro das igrejas, por isso que chama mitologia cristã, porque nas igrejas estão adorando não só Mamon, Belial, Bafomé ou Baal, né? O Bodão, conhecido da maçonaria, como a gente sabe no Brasil, tem muitos pastores que são maçom. E eles pegam a doutrina de portas fechadas entre irmãos. Isso, a doutrina de portas fechadas entre irmãos, é doutrina maçônica. Porque é assim que os maçons fecharam. Os templos não deveriam ficar fechados de dia, deveria ficar aberto. A porta da cidade de Jerusalém era fechada só de noite por causa dos ladrões, não era fechado de dia. De dia ficava aberto para todas as pessoas que quiserem vir visitar e entrar no templo para orar, para se purificar, para ouvir oração, para ouvir pregações. E ela ficava aberta de dia e só fechava de noite. De noite se fechava por causa dos ladrões. E os templos você vai ver nas igrejas hoje, tudo fechado. Você pode entrar na maioria dos templos hoje, não só no Brasil,
mas eles são fechados, são só abertos de noite. E ao contrário, o templo deveria ficar aberto em horário integral, e se tiver culto de noite, nos cultos de noite também. Mas o lógico é que ele fez aberto de dia, das 8 às 6 da tarde. Todos os dias, não era só no final de semana. Ou só na arrecadação de dinheiro, ou só para ganhar dinheiro. Ou só para transformar a casa do pai em empresa, como é hoje no Brasil, em todos os lugares no mundo. Cristã também é responsável pela luxúria, e foi por sua que as cidades de Sodoma e Gomorra caíram por causa da sedução de Belial. Em tentação, os homens das filhas de Belial, os filhos da indignação, saindo do meio dele, incitaram os moradores da sua cidade e outros deuses que nunca conheceram. Deuteronômio capítulo 3, versículo 3. Deuteronômio capítulo 3, versículo 3. É só vocês lerem, ver o que está escrito lá. Continuando no Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição é idolatria. Vou repetir mais uma vez. Prostituição, há muitos textos, quando se trata de prostituição, está falando de idolatria a outros deuses. E espiritual, você está se prostituindo com outros deuses. Você está negando ao Criador, se prostituindo com outros deuses ou adorando outros deuses, como Mamon. E para você ser servo de Mamon, você tem que fazer ritual. Ele te induz a você entregar a sua alma para ele. Você tem que fazer ritual para você ficar rico. Se todo o dinheiro que você tem no seu bolso, que você ganhou através de Mamon, você está vendendo a sua alma. Ele está comprando a sua alma. E o dinheiro vai requerer aquilo que ele comprou. Porque se ele está dando dinheiro, é a sua alma. É você que está vendendo a sua alma. E a terra da prostituição, com ela os mercadores da terra. Quantas pessoas estão aí, mercadores, estão vendendo? A Babilônia está em todos os lugares, principalmente dentro das igrejas, fazendo comércio dentro da casa do pai, fazendo arrecadação de dinheiro, vendendo todos os tipos. O cara vendeu a própria alma dele, a Mamon, fazendo rituais, ou a Bafomé, Baal, ou a Belial, ou Baldão da maçonaria. Você imagina as pessoas que estão dentro da igreja, quantas pessoas que já não venderam, quanto sangue tem na mão desses homens? E esqueceram a abundância da sua luxúria. Ouve outra voz, a voz dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Então, quando o Criador, no versículo 4, está mandando você sair desse sistema babilônico, não está falando para você sair da igreja, para você não ser participante dessa idolatria, para você não ser participante dessa luxúria, para você não ser ambicioso. Não é pecado você ter dinheiro, o problema é você fazer do dinheiro o seu Deus, fazer do dinheiro Mamon. Mamon é um demônio, é só vocês lerem, depois vocês pesquisam na internet, rituais sobre Mamon, porque um dos rituais, você tem que fazer rituais, a pessoa que serve a Mamon, ela tem que fazer rituais, ela tem que fazer praga, ela se vende a própria alma dela. Então realmente ela é rica, ela vai ter dinheiro, ela vai ter benefício, ela vai ter propósito, mas no dia que chegar no dia do Criador, o Mamon vai cobrar a sua alma, vai cobrar de você que está servindo a ele, vai cobrar de você a sua alma. Mas a sua alma, já que você está preocupado com a sua alma, deixa as pessoas fazerem a escolha dela, não fica entregando a alma das pessoas a Mamon. Tornarei dar-lhes como ela, vendo todo, retribuir-lhes de dobro, conforme as suas obras, versículo 6. No cálice em que vos deu Deus de beber, dá-lhes a ela, em dobro. Quando ele se glorificou, em sua luxúria esteve, foi-lhe outro tanto de tormento. Quanto diz ao seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, jamais virei o pranto. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e os seus fome. Serás queimado no fogo, pois fortes é o Criador, o Pai, que a julga. É o Criador, o próprio Pai, que vai te julgar. Vai julgar esse sistema babilônico, esse sistema religioso implantado dentro das igrejas e fora das igrejas. É essa confusão que os irmãos pregam nas igrejas. Um prega a verdade, o outro prega a mentira. Um prega o evangelho da cruz, o outro prega a sombra da cruz. Um prega o verdadeiro evangelho, o outro prega o falso evangelho. Um prega a riqueza do reino, o outro prega a riqueza da terra. E os reis da terra com ela
se prostituírem e vieram em luxúria, sobre ela chorarão. Cantarão quando vier a fumaça do seu incêndio. O estudo de longe pelo amor do tormento deles dirão: ai da grande cidade, a babilônica, da cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. Juízo é uma ação de julgamento. Juízo é uma ação de julgamento. E sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, e de púrpura, e de elistano, e de todos os tipos de madeiras, de células, e de todos os objetos, nenhum madeiras procede saídas, ou bronzes de ferro e de mármore, e a canela, especiarias, perfumes, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, o trigo, o gado, ovelhas, cevados, carros, escravos e até almas de homens, até a sua alma. Você está se vendendo? Você se vendeu? Se venda, mas deixa as pessoas fazerem a escolha dela, pastores. Você presbítero, você diácono, você evangelista, você que é membro de uma igreja, deixa as pessoas fazerem a escolha delas. Deixa elas escolher se realmente elas estão vendendo a alma delas, se realmente elas estão se vendendo. É vocês que estão vendendo a alma delas, é vocês que estão vendendo, fazendo rituais a Mamon, fazendo sacrifícios a Mamon, sacrifícios vivos, vendendo, negociando as suas almas. E o fruto que a tua alma cobiças foi de ti. Todas as coisas delicadas, suntuosas foram antes de ti, não mais acharás. Os mercadores dessas coisas que com elas se encerraram ficarão de longe, pelo temor tormentos, e chorarão lamentando. Ai, ai, da grande cidade, do que estava vestida de linho fino, de púrpuras e de vermelho, adornada com ouro, com pedras preciosas e pedras, numa só hora foram assoladas tantas riquezas, todos o piloto, todos que navegam, os marinheiros e todos os contos negociavam no mar e puseram de longe, contemplaram a fumaça do seu incêndio, clamaram o ocidente semelhante a esta grande cidade, e lançavam pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando, lamentavam: ai, ai da grande cidade, da qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa das suas opulências. Numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela os céus, e vós santos, os apóstolos e os profetas. O Pai contra ela se vindicou, e a vossa causa. Então uma fonte do anjo levantou uma pedra, como uma grande mó, e lançou no mar, dizendo, com igual espinto, será lançada a Babilônica, a grande cidade, e uma mais será achada. Em ti não se ouvirá mais a voz dos alpistas, e os músicos de tocadores, e as flautas de trás, os artifícios de arte, e algumas de acharás mais em ti. Em ti não mais se ouvirás o moído das pedras, os moinhos e a luz das candeias, não mais brilharão em ti a voz do noivo, e a da noiva não mais em ti se ouvirá. Os teus mercadores eram grandes da terra. Todas as nações foram engrandecidas pelas tuas feitiçarias. E nela não se achou e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos por causa da palavra, por causa na terra. E o anjo grita, e ele clamou com alta voz: caiu, caiu, a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e guarida de todos os espíritos imundos, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. É esse sistema babilônico que está dentro das igrejas, não só dentro das igrejas, dentro e fora das igrejas. Essa confusão na mente das pessoas, onde uma pessoa vem e prega o evangelho, a outra pessoa vem e distorce. E isso causa confusão na mente das pessoas, onde uma pessoa prega e fala a verdade, a outra vem com um monte de mentiras, com argumentos, usando o Criador como seu marketing e Cristo como seu produto. Vendendo, a pessoa está vendendo a própria alma, e você imagina o resto que ela não vende. Não está preocupada com os seres humanos. Se ela não está preocupada com ela mesma, imagina com os outros. Então o tema de hoje é a queda da Babilônica, esse sistema religioso. E o Pai fala para você sair dela. Ouve a voz do céu dizer: sai dela, povo meu.
para que não sejais participantes dos seus pecados. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Para que não incorras nas suas pragas, para que vocês não sejam participantes das pragas, porque vai vir praga sobre esses homens que praticam a confusão, esses homens que abrem portais dos deuses, ou cidades dos deuses, montadas em todas as nações, povos e línguas. Babilônica está em todos os lugares, não é só a cidade, está em todos os lugares, está em todas, e na maioria das igrejas, esse sistema babilônico, essa confusão, está em quase todas as igrejas no Brasil, no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Esse sistema religioso está em todo mundo. Essa venda de mercadoria, essa venda de roupas, de CD, de gravata, de terno, de Bíblia, os caras se vendendo, cobrando mensalidade dos irmãos, cobrando para pregar, cobrando para cantar, cobrando para levar, para louvar, cobrando mensalidade. Tem pastores que têm até cartão corporativo. Tem pastores que têm cartão corporativo, pastores pagam mensalidade para os seus filhos, pagam mensalidade para a sua esposa, cobra mensalidade, recebe de 30 a 50 mil reais, recebe 100 mil, 200, 300, 400, 500 mil reais por mês. Tem pastores que recebem 1 milhão de reais por mês. E assim tem bastante pessoas que vendem, transformaram a casa do Pai num comércio, num verdadeiro comércio. Então, fique com essa palavra, a queda da Babilônica, e esse sistema vai cair. E o Criador diz, sai dela, povo meu. Sair dela é para você não ser participante. Não é para você sair da igreja, é para você não ser participante. Então, fique com essa palavra, a queda da Babilônica. Eu agradeço a oportunidade.